Gente, tudo bem? Então, vocês já ouviram falar de Hermes Trismegisto, né? Ou em latim Hermes Trismegistus, isso. Se não ouviram falar de Hermes, que foi dizem que foi um legislador, filósofo, professor, que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Estima-se que ele influenciou os pensadores gregos principais, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Ele viveu no Egito e ao redor dele se consolidou aquilo que a gente chama de sabedoria hermética, né? Sabedoria hermética que vem de Hermes. E a sabedoria hermética compila 7 leis que são chamadas as leis herméticas, né? Essas leis estão explicitadas neste livro, O Kybalion. Vocês podem ver aqui que como autor consta apenas 3 iniciados, né? Que acredita-se que foram seguidores, né, da sabedoria hermética, que se manteve como uma escola de ocultismo, né? Ou seja, uma sabedoria que é difundida apenas para pessoas específicas, que se mostram de certa forma preparadas, né? E isso vem então já há uns 4.000 anos, só que muita coisa da sabedoria hermética se perdeu, né? Mas que bom que nós temos o conhecimento das 7 leis herméticas. E hoje eu quero falar sobre a primeira lei hermética. Não sei se depois eu vou falar sobre as outras, mas eu quero falar agora sobre a primeira lei, esclarecendo que essas leis são leis que se propõem a ser assim extremamente abstratas e se aplicam e se propõem, né, a serem aplicáveis a tudo que existe. Então são leis abstratas num nível mental que se aplicam em todos os campos, né, que se aplicam na manipulação da energia, que se aplicam no mundo físico, na matéria, né, de cima a embaixo, em todos os níveis da existência. A primeira lei hermética, ou princípio, né, hermético, é o princípio do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental. Isso implica dizer que tudo é uma projeção, um holograma, né? O mundo inteiro e todos os mundos que existem estão na mente do todo, na mente de Deus, né? Então, de modo coletivo, o mundo inteiro é uma projeção que existe dentro da mente do todo, ou dentro da mente de Deus, se você preferir. E da mesma forma, individualmente, a sua vida, a minha vida, a vida de cada consciência é também uma projeção dessa consciência. Então, a minha vida é um holograma, uma projeção da minha consciência, da minha mente, né? Porque o todo é mente, então tudo é mental. E meu marido me ligando aqui me desconcentrou, mas depois eu ligo para ele. Então, isso implica dizer que nós criamos a nossa realidade, como a gente já fala aqui, né, como já tem sido ensinado pela lei da atração, por ideias muito difundidas, mas é interessante a gente entender um pouco melhor como é bonito isso de que uma sabedoria tão antiga, e não só essa sabedoria, mas muitas tradições antigas, né, filosóficas e religiosas, falam sobre isso, né? E de que modo agora os experimentos mais recentes da ciência têm dado suporte a essas crenças, né? E o experimento mais conhecido é o experimento da dupla fenda, sobre o qual tem muita coisa na internet. Você pode pesquisar, então eu não vou me preocupar em
dar referência de ano, de autor e tal, porque é só procurar que você encontra, né? Mas eu quero aqui só explicar em que consistiu esse experimento e o que ele mostra, né? Aqui tem um desenho, ó, tá? Esse livro é o livro A Janela Visionária, do Amit Goswami. Ó, aqui tem uma fonte de elétrons, tá? Que está emitindo um elétron, tá? Então aqui, ó, experimento da dupla fenda, porque colocaram duas fendas, ó, uma fenda aqui, outra fenda aqui, 2 buraquinhos, né? E aqui atrás uma tela onde se projetaria o movimento do elétron, né? Por onde ele passaria. Aqui essa tela projeta a movimentação do elétron. Então, o que observaram? Quando não estavam olhando, né, a partir de instrumentos de medição de onda, né, puderam depois ver que naquela tela atrás das fendas ficou projetado um padrão que revelou que o elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Um elétron passou ao mesmo tempo pelas duas fendas. Ou seja, ele passou como onda, né? Como uma onda do mar, ou uma onda na água. Quando você joga uma pedrinha na água, a onda vai se ampliando por tudo, né? E aí ela passa pelas duas fendas. Então, registraram que o elétron se comportou dessa forma. O elétron, que é aquela partícula, né, que fica girando ao redor do núcleo do átomo. E aí, quando foram medir o elétron, né, com instrumento de medição de partícula, aí ele se comportou como uma partícula, né? Ou melhor, ou também dizendo, quando os cientistas foram observar, né, o elétron, por onde que ele iria passar, então ele escolheu um caminho e passou como partícula, ou por uma fenda ou por outra, né? Porque como partícula, matéria, ele não poderia passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, apenas por uma. Então, gente, eu não sou física nem nada disso, mas explicando de uma forma leiga, é mais ou menos isso, né? Então, quando não tinha ninguém olhando, ele passava pelas duas fendas, né? E como onda? E qual é a interpretação que se faz disso, né? Quem usa aí a física quântica, né, para remodelar todos os nossos sistemas de crenças, né? Isso significa que existem todas as possibilidades. Existe a possibilidade, porque a onda ela se alastra, então tem a possibilidade ele pode potencialmente o elétron ir por esta fenda ou por aquela outra. E por onde que ele vai? Então aí quando o cientista observa, ao observar, colocar os olhos e a consciência sobre aquilo, o elétron passa a se comportar como partícula. Então ele passa por uma das fendas, né? Então, e quando ninguém observa, ele volta a se comportar como onda. Então são as possibilidades. Então a interpretação que se faz é assim: todas as possibilidades existem e quem define qual é a possibilidade que vai se realizar, que vai se materializar, é a sua consciência, né? A consciência do observador. Eu que sou consciência, observo aquele experimento e a minha consciência vai, como dizem, colapsar a onda, que vai se transformar em partícula e vai, então, assumir uma daquelas possibilidades, né? Então, esse experimento, ele contradiz o paradigma materialista que vem lá de Isaac Newton e tal. Todo um paradigma materialista, né, que tem ainda dominante na ciência hoje, que diz que o paradigma materialista é que a base é a matéria, né?
Então, o átomo forma a molécula, que forma a célula, que forma o nosso corpo, que forma o cérebro, e aí, como subproduto de toda essa construção material, o cérebro forma a consciência. Esse seria o paradigma, né? Então, isso quer dizer que quando o nosso corpo morre e o cérebro se desintegra, não existe mais consciência, né? Isso atenta naturalmente contra a nossa percepção mais interior, né? No fundo, a gente sabe, de alguma forma, que não pode ser assim, sabe? E esse experimento mostra que é a consciência que molda, né? A consciência do observador que molda aquelas múltiplas possibilidades, fazendo com que uma delas se realize, né? E enquanto não existe a consciência se projetando ali, nenhuma das possibilidades se concretiza, tudo permanece como, né, como um mar de muitas possibilidades. E a consciência é que concretiza aquilo, né? Então isso vem ao encontro desse princípio, né, da primeira lei hermética, de que o todo é mente. Então é engraçado isso, porque a gente vive a nossa vida e a gente acha que a minha consciência está aqui, né? Que a minha consciência está dentro da vida e dos acontecimentos, né? Mas, na verdade, a minha vida e todos os acontecimentos é que estão dentro da minha consciência, né? Como uma projeção, né? E é claro que inicialmente não é muito fácil de acreditar nisso, porque é muito, muito, muito contra o que a gente sempre viu e tocou e viveu e acreditou. Mas quanto mais você vai se conectando com essa ideia, experimentando essa ideia, é uma ideia que você vai assim, ó, assimilando aos poucos, mas que traz muito poder, né? Porque se a minha vida inteira é um holograma e uma projeção da minha mente, né? Aí aqui no Kybalion também ensina, fala sobre a transmutação mental, né? Que como sábios, aquela história dos sábios ou dos alquimistas, né? Que mudavam os metais em ouro, são na verdade uma referência, uma analogia para falar da transmutação mental, né? Que é você mudar as crenças da sua mente, os paradigmas da sua mente, as vibrações da sua mente, né? Porque ao mudar a sua mente, você muda todo o seu entorno. Então, claro que se a gente tivesse, de repente, plena confiança e certeza do nosso poder, né, e da nossa influência sobre o mundo, nós poderíamos fazer coisas extraordinárias, né, como fez Jesus ou como fazia Sai Baba há alguns anos atrás, né, que desencarnou faz pouco tempo. Se você não conhece as histórias de Sai Baba, eu recomendo aí, coloca aí no YouTube que você vai ver. Então, se a gente tivesse essa plena confiança, a gente faria coisas extraordinárias, né? Só que é uma confiança que a gente vai ganhando aos poucos, né? Mas, como diz ali na transmutação mental que tem aqui nesse livro, né? A mente, ela pode ir mudando de grau em grau, de estado em estado, de condição em condição. Então, trabalhe na sua vida, faça as coisas na sua vida, mas trabalhe sempre na sua mente, porque a mente é o princípio de tudo, né? Primeiro você mentaliza, né? A sua consciência manipula o mundo energético, né? Manipula as energias e as energias vão resultar no mundo físico, na matéria, né? Eu sempre vejo as coisas assim, ó. Primeiro vem, né? Tudo é mental, então primeiro vem a mente, né? A mente cria, como eu já falei aqui várias vezes, a mente cria as emoções, né? O que você pensa, o que você interpreta do mundo, o que quer que você pense, cria emoções, sentimentos que manipulam as energias, né, ao seu redor. E as energias resultam dão os resultados físicos materiais. Para você ter
uma vida plena, completa, realizar qualquer coisa que você queira na sua vida, esses três têm que estar alinhados. Não é que você vai só ficar mentalizando, não. Não, você vai mentalizar. A mentalização vai criar um campo energético favorável, sentimentos e emoções favoráveis, e por último você vai lá e você faz a sua parte, você age, mas alinhado de acordo com seus sentimentos e com seus pensamentos, né? Então tudo começa na mente, e aí você vai e cumpre as 3 etapas. Só que não adianta você ficar na vida tentando fazer coisas, né, agindo materialmente, se não estiver alinhado, né, com as energias, com as emoções e antes ainda com os pensamentos e os padrões de pensamento que você tem dentro da sua mente, né? Então, era isso, espero que tenha ficado claro. Espero que você aprenda a usar esse poder extraordinário e total que você tem em seu favor, né? Em favor de todos ao seu redor. Se você gostou, curte aquela coisa toda, se inscreve e até o próximo vídeo.